Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a 10ª das nossas aulas de vocabulário do Goethe A1, eu trouxe para vocês um diálogo no restaurante, para você aprender muitas palavras novas, para você que vai fazer essa prova do Goethe A1 ou para você que está estudando alemão em nível básico. Todo mundo pode se beneficiar dessa aula. Então, antes de mais nada, já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. Sem mais delongas, vamos começar. Hoje a aula é um pouquinho diferente porque eu trouxe um diálogo para vocês. Isso é muito importante porque você que for fazer essa prova do Goethe A1, você vai ter exercícios de escuta e a grande maioria deles são no formato de diálogo. Então é uma forma aí também de você se acostumar aos diálogos, ao alemão como ele é falado no dia a dia, tá? Então nós temos três personagens no nosso diálogo. Nós temos Kellnerin, die Kellnerin seria a garçonete, pessoa que trabalha ali no restaurante, te servindo. Temos a Anna e temos o Tom. Então, a primeira coisa, eu vou ler todo o diálogo para vocês, e depois nós vamos frase a frase para conhecer cada uma das palavras, ok? Então, vamos lá. Começando por aqui. Guten Abend. Haben Sie einen Tisch reserviert? Nein. Haben Sie einen Tisch für 2 Personen? Ja, bitte folgen Sie mir. Hier ist Ihr Tisch. Vielen Dank. Können wir die Speisekarte haben? Natürlich. Möchten Sie etwas trinken? Ein Glas Weißwein, bitte. Für mich ein Bier. Kommt sofort. Hier sind Ihre Getränke. Wissen Sie schon, was Sie essen möchten? Spaghetti mit Tomatensoße und einen Salat. Schnitzel mit Pommes bitte. Hat es geschmeckt? Ja, es war lecker. Wir möchten bezahlen. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Das macht 45 Euro. Vielen Dank. Schönen Abend. Pois é, então é um diálogo bem curto, mas que tem muito vocabulário. Se você não entendeu as palavras ou não entendeu alguma das frases, não tem problema, porque eu vou te explicar cada uma, tá? Uma coisa que eu percebi agora enquanto eu estava lendo é essa palavra aqui, Tomatensoße. É porque no alemão existem duas maneiras de nós escrevermos essa palavra. E eu não costumo escrever assim, não sei por que eu escrevi dessa maneira, mas não tem problema, eu vou colocar as duas aqui embaixo para você. E lembrando também que essa aula vem com material de apoio em PDF, você pode baixar para poder guardar e também estudar por meio desse PDF. Eu coloquei o link aqui na descrição, tudo bem? Então vamos lá, gente, frase a frase. É começar pela primeira frase, né? Guten Abend. Haben Sie einen Tisch reserviert? Quando eu digo Guten Abend, eu estou dizendo boa noite. Só que é um boa noite, gente, que eu uso na hora que eu vejo a pessoa, não na hora de despedir ou para desejar boa noite para a pessoa dormir. Então, eu vou colocar aqui para gente, olha, usado ao se encontrar com alguém, tá? Isto é, não devemos usar na hora de nos despedirmos ou ao desejar uma boa noite de sono, tá? Neste caso, usamos o Gute Nacht, tá bom? Então, tudo que eu escrevi aqui é basicamente para que você tenha no seu material essa informação que é super importante. Quando a gente diz Guten Abend, seria aquela hora que você encontra com a pessoa à noite, porque no alemão nós temos dois tipos de noite. Nós temos a noite que é Abend, inclusive é uma palavra masculina, e nós temos a noite que é Nacht, que é uma palavra feminina. Nacht tem mais a ver com madrugada. Então, é o tipo de noite em que você está dormindo normalmente. E Abend é o tipo de noite que você está ainda fazendo alguma coisa. No português, a gente não tem essa diferença. Então, Guten Abend, na hora de dar oi para a pessoa, tá bom?
Então depois eu tenho ali, olha, haben reserviert. O que acontece? No alemão nós temos um tempo verbal que se chama Perfekt e a gente aprende ele no A1, tá? No básico. O Perfekt ele é usado para criar frases no passado. No caso, haben reserviert vem do verbo reservieren, que significa reservar. Só que no caso, no passado. Depois eu tenho aí a palavra sie, que na verdade é o pronome de tratamento formal. Já falamos muito sobre ele aqui no canal. Seria similar ao nosso o senhor ou a senhora do português, tá? Lembrando, também pode ser usado no plural. Então, no caso, nós temos o Tom e nós temos a Anna, que são duas pessoas. Quando a Kellnerin, que é a garçonete, ela está se dirigindo a essas duas pessoas, ela usa o Sie no plural. Então, eu também posso entender como os senhores ou as senhoras. Tá? No português, a gente teria uma versão para cada um, no alemão é tudo Sie. Então, tanto no plural quanto no singular, e independente do gênero, tudo vai ser Sie, ok? E o einen seria o usado para o masculino. Masculino acusativo. Alex, o que seria esse acusativo? Bom, no alemão nós temos os casos gramaticais, são 4 casos gramaticais. No português, quando nós temos um artigo, o artigo ele vai definir o quê? Ele sempre está junto com o substantivo e ele vai definir o gênero do substantivo e o número do substantivo, ou seja, se está no plural ou no singular. No alemão, os artigos eles definem gênero, número e caso gramatical, que é algo que nós não temos no português. Neste curso, eu estou focando em vocabulário, então não estou entrando nesse mérito gramatical, principalmente dos casos gramaticais. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre os casos gramaticais, sobre as declinações no alemão, eu criei um curso gratuito para você poder aprender tudo relativo a isso. Está aqui na descrição o link, aqui no YouTube também tem material em PDF. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E é coisa que é cobrada nas provas de Goethe A1. Então, dá uma olhadinha, tá bom? Der Tisch, aqui seria a palavra a mesa. Atenção, gente, Tisch em alemão é masculino, ok? Então, quando eu digo Guten Abend, haben Sie einen Tisch reserviert? Eu estou falando o seguinte: boa noite. Os senhores, tá? No caso é um homem ou uma mulher, reservaram uma mesa, tá? Olha só, uma coisa também para se atentar aqui. O einen, eu falei para vocês que é um masculino acusativo, mas ele está concordando com a palavra Tisch, que no alemão é masculina. Por isso que é einen Tisch, ok? Então, no português, a palavra mesa é feminina, por isso que o artigo indefinido aqui é uma, tá? Então, vamos lá. Nein, haben Sie einen Tisch für 2 Personen? Nein é um não, tá? Seria aquela palavra que a gente usa em resposta às perguntas de sim ou não, né? Haben, além de ser usado, aqui eu mostrei para vocês um caso em que o haben está sendo usado como um verbo auxiliar, auxiliar para criar o passado do tipo perfect. Aqui o haben está sendo utilizado como um verbo normal, um verbo principal, e é o verbo ter do alemão, tá bom? Então, haben Sie einen Tisch? Então, aqui a gente já sabe, né? É o verbo ter conjugado para o Sie, que é o tratamento formal. Então, o senhor ou a senhora, tá? Tem uma mesa für, para. Zwei seria o numeral dois. Dois ou duas, tá? Tanto faz, no alemão não tem essa diferença. E Personen seria o plural da palavra die Person, que significa a pessoa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor para a gente. Pronto. Então, quando eu digo Nein, haben Sie einen Tisch für 2 Personen? Eu estou dizendo não, em resposta à pergunta da garçonete se nós tínhamos reservado uma mesa. Não. Aí ela já pergunta: a senhora tem uma mesa para 2 pessoas? A senhora quem? Está se referindo à garçonete. Então, o tratamento formal, ele é uma via de mão dupla. A pessoa que te trata formalmente, normalmente você trata ela de maneira formal também, a não ser se você é uma criança, né, uma criança pequena, as pessoas não vão te tratar formalmente, mas você deve tratar as pessoas formalmente, tá bom? Já falei sobre isso também em outros vídeos aqui do canal, dá uma olhadinha.
Depois nós temos aqui, olha, ja, bitte folgen Sie mir. Quando eu falo assim, ja, eu estou dizendo sim, ou seja, ela perguntou se tinha uma mesa para 2 pessoas, ela falou que sim. E o bitte significa por favor, tá? Depois, folgen Sie mir. Folgen seria o verbo acompanhar, tá? E esse mir, gente, seria o dativo do ich. Ich significa eu. No português, nós temos os pronomes pessoais, no caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, que seria me, ti, si, o, a. Todos esses são do caso oblíquo. No alemão, a gente vai ter pronomes do caso nominativo, acusativo, dativo, tá? E até genitivo. E o que acontece? Eu não vou explicar isso agora, mas eu quero que você entenda que esse mia aí da frase é similar ao mim do português ou ao me, relativo ao eu. Quando você fala assim, esta coisa é para mim, você não fala para eu, né? E você não fala assim, eu me conheço, você não fala eu conheço eu, você fala eu me conheço, na verdade? No alemão a gente vai ter essas diferenças também. No caso, o mia, tá? Seria aí esse mim ou me relativo ao eu. Então, quando eu falo folgen Sie mir, eu estou falando assim, olha, sim, por favor, tá? Me acompanhe, ou acompanhe-me, né? Me acompanhe, tá? Seria ela falando ali para a pessoa a acompanhar, tá bom? Depois, hier ist Ihr Tisch. A palavra hier significa aqui. E esse ist vem do verbo sein, seria a terceira pessoa do singular do verbo sein, tá? Er ist, ele é ou ele está. Então, aqui seria o verbo ser, estar do alemão. Então, me acompanhe. Hier ist, aqui está. O quê? Ia. Ia seria o possessivo do sie. Então, o que que seria o possessivo? Qual é o possessivo do eu? Não é o meu, do tu, é o teu, né? Então, isso seria o possessivo, o pronome possessivo do sie, que é o tratamento formal, é o ia com letra maiúscula, tá? Então, seria algo como seu, sua, ou do senhor, da senhora, dos senhores, tá? Seria o possessivo ali do sie. Bem simples. Então, hier ist Ihr Tisch, aqui está a mesa dos senhores, tá? Depois, eles falam assim: Vielen Dank. Können wir die Speisekarte haben? Vielen Dank seria muito obrigado, tá? A gente tem que tomar cuidado, por quê? No alemão, quando você fala obrigado, você fala danke, com E de escola, tá? E é escrito com letra minúscula, porque vem de um verbo. O verbo é danken, que é agradecer. Quando você fala danke, seria como se você estivesse dizendo ich danke, eu agradeço, tá? Por isso que é escrito com letra minúscula. Nós já vimos aqui neste curso que todos os substantivos do alemão são escritos com inicial maiúscula. A palavra dank, tá? Vem do substantivo der Dank, que é o agradecimento. Então, quando eu falo vielen Dank, eu estou dizendo um grande ou muito agradecimento. Sou estranho no português, né? Mas eu só quero que você saiba que danke seria obrigado e vielen Dank, sem E no final, hein? Nada de me dizer ou escrever vielen Danke. Eu vejo muita gente fazendo isso, tá errado, tá bom? O können é o verbo poder, tá bom? Depois nós temos ali o wir, que significa nós. E Speisekarte é uma palavra feminina de Speisekarte, que significa o cardápio, tá bom? Então, quando a gente fala assim, vielen Dank, können wir die Speisekarte haben? Eu estou dizendo muito obrigado. Nós podemos ter o cardápio? O que que acontece? No português, normalmente, a gente pede diretamente. Ah, você pode me passar o cardápio? No alemão, a gente fala isso. Posso ter o cardápio? Ou então, por exemplo, ah, se você pede uma caneta, por exemplo, você fala em alemão, eu posso ter a caneta? Seria mais ou menos assim, tá? Darf ich den Kugelschreiber haben? Eu posso ter a caneta, ao invés de eu posso pegar a caneta, tá? Você poderia também usar o pegar no alemão. Mas é muito comum essa construção. Können wir alguma coisa haben? Podemos ter tal coisa? Ou seja, ao invés de você falar assim, ah, você pode me dar tal coisa? Você fala, podemos ter tal coisa?
tá? Seria uma forma aí da gente dizer isso em alemão. Depois, a garçonete diz o seguinte: Natürlich. Möchten Sie etwas trinken? Natürlich, a gente escuta toda hora no alemão. Se eu fosse traduzir de forma literal, seria naturalmente, tá? Porém, é usado como se fosse o nosso claro do português, é claro, tá? Então, natürlich, seria claro. Coloquei ali a tradução, coloquei. Depois eu tenho ali o möchten. Möchten vem do verbo mögen. Na verdade, esse seria um tempo verbal que a gente chama de Konjunktiv 2 do alemão. É um tempo verbal que a gente fala de coisas condicionais. Então seria similar ao gostaria do português. Similar não, idêntico, tá? Que vem do verbo gostar. Então quando eu falo möchten Sie, seria o senhor ou a senhora gostaria o quê? Etwas seria algo ou alguma coisa, tá bom? E trinken é o verbo beber. Então, claro, os senhores gostariam de beber alguma coisa. Möchten Sie etwas trinken? Aí um deles responde: Ein Glas Weißwein, bitte. Tá? Ein seria um, tá? Usado com palavras neutras, tá? Então, vou colocar aqui neutro e pode ser nominativo ou acusativo. Se você não entende o que eu estou dizendo aqui, não tem problema, não precisa quebrar a cabeça com isso, tá? O que eu quero que você entenda é o significado da palavra do vocabulário, tá bom? No caso aqui eu tenho a palavra glass. Glass é uma palavra neutra, tá? Por isso que o wine aqui ele é neutro, tá? E glass significa, pode ser um copo ou uma taça. Então, o copo, a taça, pode ser o vidro, tá? Então, o que que acontece? Essa mesma palavra é usada para vários contextos no alemão, então você entende pelo contexto. No caso, no português a gente bebe vinho na taça, né? Você até poderia beber no copo também. Para nós tem diferença, para eles não, tudo é Glas, tá bom? Então vamos lá. Depois eu tenho a palavra Weißwein. A palavra der Weißwein, ela é uma palavra composta por Weiß, que seria branco, e der Wein, que seria o vinho. Então, der Weißwein seria o vinho branco, ok? Depois a pessoa agradece com bitte. Então, ein Glas Weißwein bitte. Uma taça de vinho branco, por favor. Aí, a outra pessoa diz assim, für mich ein Bier. Vocês lembram do für? Für seria para. Esse mich, ele é similar ao mir. Lembra lá em cima, quando eu falei para vocês? Olha só. Bitte folgen Sie mir. Me acompanhe. E eu falei que o mir seria o dativo de ich, tá? O mich aqui é o acusativo de ich. É similar ao me do português, tá? Que no caso ele é relativo ao eu. No caso aqui, tá? No português eu traduziria como für mich, como para mim, tá? Mas 99% das vezes o mich vai ser traduzido não como mim, mas sim como me, tá? Mas são línguas diferentes, então a gente não pode fazer uma tradução exata, tá? Mas für mich, para mim. A gente não vai falar für ich. Ich é eu. Igual no português a gente fala, não fala para eu, a gente fala para mim, né? E aqui nós temos a palavra das Bier, que seria a cerveja. Então, für mich ein Bier, para mim, uma cerveja. Eu tinha explicado para vocês que o ein, ele é neutro, né? Por quê? A palavra Bier também é neutra. Então, ein Bier, uma cerveja. Aí, né, a garçonete falou assim, kommt sofort, tá? Kommt vem do verbo kommen, que significa vir, tá? E sofort é imediatamente, tá? Então, seria algo do tipo, já está vindo, tá? Mas se eu fosse traduzir literalmente seria já vem, tá? O sofort pode ser imediatamente, pode ser o já, também no sentido de agora mesmo. Então, já vem. Já vem o quê? O pedido, tá? Já está saindo. Depois tem assim, olha,
hier sind Ihre Getränke. Então ela volta com o pedido, né, no caso com as bebidas, e fala hier sind Ihre Getränke. Esse hier, a gente sabe que é aqui, e o sind também vem do verbo sein, que é o ser, estar, tá? Só que é o plural. Então, aqui estão as suas bebidas. Esse ihre eu ensinei para vocês lá em cima também, que é o possessivo do sie, né? Então, é o possessivo do tratamento formal. E Getränke é o plural da palavra das Getränk. Das Getränk significa a bebida. Depois nós temos ali, olha, wissen Sie schon, was Sie essen möchten? Wissen seria o verbo saber. Então, quando eu falo wissen Sie, seria o senhor ou a senhora, ou os senhores ou as senhoras sabem. E o schon seria o já, tá? Também. Não confundir com sofort. Sofort, o significado verdadeiro é imediatamente. O já seria uma maneira que se aproxima do que nós costumamos falar no português, mas a palavra já, se você procura no dicionário em alemão, é schon, ok? Wissen Sie schon, was Sie essen möchten? Was seria o que, tá? E essen é o verbo comer. Depois nós temos aqui o möchten que eu ensinei para vocês, que é gostaria. Então, vamos traduzir. Hier sind Ihre Getränke. Então, aqui estão as bebidas dos senhores, tá? Wissen Sie schon, was Sie essen möchten? Então, os senhores já sabem o que os senhores gostariam de beber? Aí eles respondem assim: Spaghetti mit Tomatensoße. E aqui está escrito diferente, tá? Eu vou colocar da forma como eu escrevi lá em cima. Não tem problema, tá? Und einen Salat. O que acontece? A palavra spaghetti é uma palavra feminina no alemão. Então, o espaguete em alemão é die Spaghetti. E eles mantêm aí a escrita italiana, tá? Mit significa com. E eu tenho ali, olha, die Tomatensoße ou Tomatensoße. O que que acontece? Aqui, tá? Essa aqui é a escrita estrangeira da palavra, mas na hora de pronunciar, a gente pronuncia dessa maneira aqui, olha, Soße, tá? Só que você pode escrever das duas maneiras. Eu sugiro que você escreva da maneira alemã. As duas estão no dicionário, mas eu sugiro que você escreva assim, porque assim seria a ortografia, digamos, mais próxima da pronúncia, que é o que os alemães preferem, tá? Então, die Tomatensoße seria o molho de tomate, tá? Depois eu tenho ali und, que significa e tenho Salat, einen, que a gente sabe que é um, né? E nós temos a palavra der Salat, a salada. Atenção, porque Salat em alemão é masculino e não feminino, como no português. Então, espaguete com molho de tomate e uma salada. Bom? Aí a outra pessoa fala o seguinte: Schnitzel mit Pommes, bitte. O que seria Schnitzel? Das Schnitzel seria carne de porco empanada, tá? É super típico da Alemanha, da Áustria, tá? Pode ser porco, pode ser javali, eles empanam, tá? Com farinha de rosca ali, farinha de pão, e fritam, tá bom? E é muito típico comer com pommes, que seria batatas fritas, tá? Die Pommes a gente usa sempre no plural, que são as batatas fritas. Sempre no plural, tá bom? Então, Schnitzel mit Pommes seria Schnitzel com batatas fritas, por favor. Schnitzel é o nome da comida, então a gente, na hora de traduzir, a gente traduz com a mesma palavra, tá? Vamos lá. Depois nós temos assim, olha, hat es geschmeckt. Então eles comeram, depois, né, pediram a comida, comeram, e depois a Kellnerin, a garçonete, veio e perguntou, hat es geschmeckt? O que acontece? Isso nós não temos no português, tá? Então nós vamos fazer uma tradução aproximada. Eles sempre perguntam isso. Hat geschmeckt vem do verbo schmecken, que significa ter sabor de, ou então ter gosto de, ser gostoso, etc. É um verbo que a gente, se você for olhar no dicionário, quem é de Portugal, por exemplo,
eles usam um verbo que é o verbo saber, mas não saber no sentido de conhecer, mas saber de ter sabor. Então, quando eu falo algo tem sabor doce, eu poderia dizer no português: isso sabe doce, isso sabe amargo, tá? É um verbo que nós temos, mas no português brasileiro nós não usamos. No português europeu ainda o pessoal usa. Português brasileiro a gente não usa, então as pessoas não sabem, tá? Mas o que acontece? Quando a pessoa pergunta hat es geschmeckt, seria como se ela literalmente estivesse te perguntando se aquilo teve algum sabor. Ou seja, tá saboroso o suficiente? E então aqui eu poderia traduzir isso como estava gostoso, tá? Não é uma tradução literal, é uma tradução mais aproximada do que a gente consegue fazer, tá? Esse es, na verdade, é o pronome neutro ou também ele pode ser um pronome indefinido do alemão. O que acontece? No português, nós temos frases que são impessoais, ou seja, verbos que são impessoais. Por exemplo, o verbo chover, tá? Ele não admite sujeito, ou seja, não é a nuvem que chove, não é Deus que chove, não é o céu que chove, simplesmente chove. É um verbo impessoal sem sujeito. No alemão, nenhum verbo admite ficar sem sujeito. Então, sempre que no português a gente tem, por exemplo, um verbo que não tem sujeito, no alemão a gente joga esse s. Tá? Quem fala inglês conhece aquele it do inglês, é a mesma coisa com esse s do alemão. E o S também ele é usado em outro para outra coisa também. Além de ser um pronome indefinido, ele pode ser o pronome neutro. Como assim? Palavras femininas, substantivos femininos, nós podemos trocar pelo uso do pronome ela. Então, se eu falo assim, a mulher trabalha, eu posso dizer também ela trabalha. Se eu falo o homem trabalha, eu posso trocar pelo pronome ele trabalha. Só que no alemão, além de masculino e feminino, nós temos o neutro. Então, a gente precisa ter um pronome que seja neutro, assim como ela é feminino, o ele é masculino, o es vai ser neutro do alemão, tá? Então são esses os dois usos desse pronome. Depois, alguém responde, né? Ja, es war lecker. Mais uma vez, o es aparece aí, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que ele aparece. Vamos lá. O war, ele seria, gente, o Präteritum, que é um tempo verbal que nós temos no alemão para criar o passado. Seria o passado simples. Eu mostrei para vocês o passado Perfect, que é aquele que tem um auxiliar haben, e aqui é o passado simples, tá? Também é o passado do verbo sein, que seria o ser estar. Então, aqui seria estava ou era, e lecker seria gostoso, tá? Então, sim, estava gostoso. No caso, gente, esta frase aqui, ela não tem sujeito. A gente não falou no caso que o sujeito estaria oculto, porque provavelmente seria a comida estava gostosa ou o prato estava gostoso, tá? A gente não sabe qual é o sujeito, mas pode ser que ele exista. No alemão, como eu falei para vocês, a gente não pode omitir o sujeito. Logo, aqui eu jogo esse s, que seria um pronome indefinido, tá bom? Depois nós temos aqui, olha, wir möchten bezahlen. O wir, a gente sabe que é nós, e o möchten, gostaríamos, né? E bezahlen seria o verbo pagar. Wir möchten bezahlen, nós gostaríamos de pagar. Aí a garçonete pergunta, zusammen oder getrennt? O bom, gente, é que na Alemanha, sempre eles já fazem essa pergunta. Às vezes, se você estiver, por exemplo, saindo com o namorado, namorada, e você ficar com vergonha, assim, não sabe se você vai pagar junto ou separado, pode ter certeza que a pessoa que estiver te atendendo, ela vai perguntar, tá? E vai perguntar assim na lata mesmo. Zusammen oder getrennt? Sempre eles perguntam. Zusammen significa juntos, e oder significa ou, e getrennt seria separado, tá? Ou separados. Vou colocar aqui junto e juntos. Então, junto, juntos ou separados. Ou separar, separadamente. Pode ser também, tá? No alemão, a mesma palavra a gente usa para adjetivo e para advérbio. Isso é muito prático. No português a gente tem que mudar, né? Então, juntos ou separadamente. O quê? Vocês vão pagar. Aí eles falam zusammen bitte. Então, juntos, por favor.
Depois, nós temos a frase final, que é Das macht 45 Euro. Vielen Dank, schönen Abend. Vamos lá. Das seria isso, tá? Para esse contexto. E macht vem do verbo machen, tá? Que seria fazer, ok? Quando eu falo das macht 45 Euro, atenção para essa pronúncia. O E seguido do U é um ditongo de som OI, como se fosse o O seguido do I do português, tá? Então, se eu fosse traduzir literalmente, seria isso faz 45 euros. Só que na hora de traduzir, a gente não pode ser literal, tá? É a forma como eles têm de falar que determinada coisa ficou em tal valor, tá? Então, ficou em 45 euros. Ou deu 45 euros, tá? Deixa eu colocar assim, ficou em 45 euros, eu coloco entre aspas para você entender que se trata de um uso não literal aí dessa tradução, tá bom? Vielen Dank, a gente sabe que é muito obrigado. E depois nós temos schönen Abend. Esse schönen vem do adjetivo schön, que significa bonito, tá? Bom, agradável. A tradução seria bonito mesmo, mas o que acontece? A gente usa para falar quando algo é agradável, por exemplo, um dia está agradável, o clima está agradável, o tempo está agradável, a gente usa também a palavra schön. No português ficaria estranho usar, né, se você fosse traduzir como bonito. Vocês já vão entender, tá? Der Abend seria a noite, aquela noite do Guten Abend, que é uma noite em que você ainda vai trabalhar, vai estudar, vai sair, vai fazer alguma coisa, tá? Então, quando eu falo schönen Abend, seria uma boa noite ou uma agradável noite, tá? Então, seria algo como tenha uma agradável noite. Tenha uma noite agradável. Certinho? Então, com isso, nós terminamos mais uma aula. Lembrando, se você gostou dessa aula, deixa eu saber aqui nos comentários, escreve aqui, fala para mim o que você tem achado dessas nossas aulas de vocabulário do Goethe. Você que está aqui, quem é que já assistiu às 9 outras aulas? Comenta aqui, eu vou ficar super, super feliz. Também fala para mim, você está assistindo porque você vai pleitear a prova de certificação do Goethe A1 ou porque você quer aprender vocabulário básico de alemão. Vamos conversar e eu fico esperando seu comentário. E a gente se vê na próxima aula. Até lá. Tschüss!